E nós teremos a seguir mais um tema também bastante relevante. Vamos falar da importância do relacionamento com o cliente no varejo de joias. Conhecer e se conectar com o consumidor final nunca esteve tão em alta. A lealdade do cliente se tornou mais essencial do que nunca num varejo extremamente concorrido, sendo que as ações de relacionamento são um dos caminhos a seguir para atender às demandas dos consumidores. A nossa próxima palestra será realmente um mergulho no mundo do clienteling, visando entender como essa ferramenta tão potente que une marketing e comercial pode impulsionar ainda mais os negócios, uma grande oportunidade para os varejistas joalheiros prosperarem, construindo então uma marca forte e estabelecendo relacionamentos duradouros. Nossa próxima convidada, Daniela Valadão, é Country Head da Pandora no Brasil, sendo responsável pelas estratégias, plano de expansão e resultados da marca no país. É graduada em propaganda e marketing pela ESPM, pós-graduada em varejo pela FIA e há 17 anos atua no varejo com sólida experiência em construção e gerenciamento de PIL, lucros e perdas, planejamento estratégico, recrutamento e gestão de grandes equipes, expansão, negociação com shopping centers. Além disso, expert em projetos e implementação de ações O2O, online to offline e inovação no varejo. Então vamos receber agora Daniela Valadão com uma salva de palmas. Bem-vinda! Então, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui na Feninger com vocês. É nossa primeira participação da Pandora nessa feira que é tão importante para o nosso setor de joias. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês de como a gente trabalha o relacionamento do cliente na Pandora. A gente entende, a gente viu muito agora sobre experiência dentro de loja, né, na apresentação que a Cris trouxe para a gente, e como isso também é importante quando a gente fala do atendimento ao cliente, não só nas experiências que ele vai ter vividas ali holisticamente, mas também no atendimento ao cliente. Mas antes de eu começar, queria me apresentar. Sou a Daniela Valadão, sou Country Head da Pandora aqui no Brasil. Estou na marca tem um ano, vou fazer um ano agora, dia 1º de março, mas venho aí de 20 anos de experiência no varejo. Então já passei por grandes empresas, grandes varejistas como C&A, MAC Cosmetics, e recentemente eu estava na Amaro como Head de Varejo Físico e Omnichannel. Então, sem mais delongas, vou contar um pouquinho aqui para vocês qual vai ser a nossa agenda do dia de hoje. Então, para quem ainda não conhece a Pandora, vou mostrar um pouquinho quem somos nós, fazer uma breve introdução sobre a Pandora para vocês. Depois, uma breve contextualização do varejo no mundo, acho que muito relacionado com a palestra anterior que vocês acabaram de ver da Cris. E qual é o novo papel do varejo físico quando a gente fala desse novo momento do varejo no mundo. E vou contar, então, como a gente faz essa experiência do cliente dentro da loja na Pandora. Por último, vou contar um pouquinho do nosso projeto Multimarcas, que é a razão pela qual a gente está hoje aqui, esses dias com vocês na Feninger. Então, quem nós somos? Números muito rápidos, a Pandora é a maior joalheria do mundo, então a gente acabou de encerrar o nosso ano fiscal, né, o ano de 2023, com mais de 107 milhões de joias vendidas no mundo inteiro, e mais de 750 milhões de pessoas passaram aí pelas nossas lojas, que hoje estão espalhadas em mais de 6.700 pontos de vendas ao redor de todo o mundo. A gente tem Pandora em todas as regiões e em muitos países do mundo. Hoje a gente tem um faturamento anual de 28 bilhões de reais, foi o número oficial que a gente fechou agora esse último ano. Fazemos 100% das nossas joias em material reciclado. 100% hoje do que a gente usa de ouro e prata nas nossas joias são materiais reciclados. E tudo isso levado, então, como a Cris falou, a gente nunca pode esquecer do nosso time de loja. E nesse caso, a gente está falando de um time todo da Pandora. Somos 33 mil funcionários ao redor do mundo. Então, números super grandes que mostram aí o tamanho que a Pandora tem e como a gente chegou à maior joalheria, a maior casa de joias do mundo.
E o nosso propósito ele é muito simples. A gente dá voz ao amor das pessoas. Então, tudo que a gente constrói na Pandora, todos os produtos que a gente faz, desde lá dos nossos times de design na Dinamarca até a fabricação na Tailândia, que eu vou contar um pouquinho para vocês, a gente faz olhando para como a gente pode fazer com que cada um dos nossos clientes possa replicar e contar a sua história através dos nossos charmes, através dos nossos braceletes, das nossas correntes, brincos e colares. A gente produz tudo que a gente faz, então a gente tem todo o poder da cadeia de valor tá junto da Pandora, então a gente é responsável desde o design lá em Copenhague, onde fica a nossa matriz, então a gente tem todo um time especial de produto que desenha cada um dos produtos que chegam nas lojas. A gente faz toda a parte de criação e produção através das nossas fábricas da Tailândia. A gente desenvolve todas as nossas campanhas de marketing e a gente chega com elas através dos nossos 6.700 pontos de venda ao redor do mundo. Então, ter essa cadeia de valor na nossa mão faz com que a gente consiga ter uma padronização do nosso negócio ao redor do mundo e uma agilidade muito rápida para poder se adaptar e poder estar sempre à frente quando a gente fala do mercado de joalheria. Como eu já adiantei, a gente produz 100% dos nossos produtos, das nossas coleções na Tailândia. A Tailândia é um país que tem uma tradição enorme em design de joias e em produção de joias. Então a gente faz tudo, 100% do que está produzido na Pandora é feito na Tailândia. E a gente tem hoje mais de 12 mil artesãos em 2 fábricas que a gente tem lá, que são 100% certificadas, tem todas as certificações que vocês podem imaginar, junto do nosso time. Além disso, são fábricas verdes, esqueci de contar também. A gente é muito preocupado com a questão do meio ambiente. E eu vou contar um pouquinho para vocês como a gente faz os nossos produtos na Tailândia, porque eles são todos feitos de maneira artesanal. E muitas vezes a gente acha que foi só uma máquina que fez, mas não. Tem o trabalho ali de mais de 12 mil pessoas por trás.
acho que eu já vi esse vídeo milhares de vezes e toda vez que eu assisto esse vídeo eu fico muito emocionada, porque quando a gente olha para o nosso pulso e a gente vê um charme, a gente não consegue imaginar todo o trabalho de uma cadeia que tem por trás. E aqui a gente consegue ver o mínimo detalhe que essa peça foi feita, o cuidado com que ela foi manuseada, desde o primeiro momento em que nasceu essa peça da cabeça lá de um designer em Copenhague, até o momento em que ela chega para o nosso pulso para ajudar a contar a nossa história. E como eu falei para vocês, a gente é muito preocupado com a questão do meio ambiente. Então, além das nossas fábricas serem fábricas 100% verdes e terem todas as certificações, a gente está sempre olhando para maneiras de agregar mais ao nosso meio ambiente. Então, desde agora, desse ano 2024, a gente tem muito orgulho de contar para todo mundo que 100% dos nossos metais, ouro e prata, são feitos de maneira reciclável. Ou seja, a gente não está extraindo mais nenhum mineral da natureza para produzir as nossas joias. A gente está reutilizando aquilo que já está no mercado. E eu gosto muito disso porque a gente sempre fala que uma joia da Pandora conta uma história. E quando a gente fala do material reciclado, então a gente está falando que aquela joia ela já tem o quê? 100 histórias, 1000 histórias, porque a gente está ressignificando aquele metal e a gente está ressignificando a história das pessoas através de uma nova joia. E a nossa última novidade, agora em 2022, a gente ainda tem aí pouquinho mais que um ano, a gente fez o lançamento da nossa linha, da nossa coleção de diamantes. E são diamantes crescidos em laboratório. Então, acho que vocês aqui do setor já conhecem essa pedra, já conhecem esse tipo de diamante. A gente sabe que é um diamante exatamente idêntico ao diamante de mina, mas é um diamante reproduzido dentro de um laboratório sem ter nenhum impacto ao meio ambiente. E a gente ainda faz isso na Pandora, utilizando água e luz recicláveis também. Então, a gente pode falar hoje que a gente oferece para o mercado não só um diamante a um preço muito mais acessível, então a gente está levando a pedra preciosa mais amada, mais desejada, mais querida para a mão literal de muito mais pessoas no mundo, mas de uma maneira muito limpa para o nosso meio ambiente. E agora que vocês já conhecem um pouquinho da Pandora, onde eu trabalho, onde uma parte aqui do meu time que está aqui assistindo hoje trabalha, eu vou falar um pouco da contextualização do varejo atual. Então, acho que quem é varejista, independente do setor do varejo, viu mudanças muito grandes, né, nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia. Então, a gente vinha num movimento bastante acelerado do online antes da pandemia, mas foi na pandemia que o online efetivamente teve um boom muito grande. E aí, muitas marcas que não estavam preparadas para esse momento do online acabaram ficando no meio do caminho. Agora, pós-pandemia, a gente já vive um novo momento quando a gente olha para o varejo, que não é nem o momento onde a gente estava antes da pandemia, mas tampouco é o momento em que a gente estava na pandemia. E eu acho que casa muito com o que a Cris apresentou aqui na palestra anterior. Então, a gente mostra que no mundo pós-pandemia, né, o consumidor global, ele mudou seus hábitos de consumo, porque durante aqueles anos que a gente estava ali dentro de casa, a gente acostumou muito a comprar via computador, via tablet, via celular, qualquer tela que estivesse ali na nossa frente. Então, a gente teve aí um número bizarro de usuários de internet, chegou aí 4,2 bilhões em 2021, lá no ápice da pandemia. A gente tem dados que trazem para a gente, da Consumidor Moderno, que 88% dos brasileiros compraram online e vêm comprando no online desde esse momento, tornando o Brasil um dos maiores consumidores de e-com do mundo. A gente costuma falar que um ano da pandemia adiantou 4 anos o crescimento do mercado de online no Brasil. O país hoje está aí ultrapassando a penetração de 20% de compras até o final desse ano, e chegando muito próximo, né, do varejo desenvolvido. E a gente ainda diz que o nosso cliente diz que a principal motivação para comprar no online ou um marketplace é a conveniência, porque ele acabou comprando ali muito facilmente dentro da palma da sua mão. No entanto, o consumidor ainda preza por contato físico. A gente sabe que o online
é um local de conveniência. A gente sabe principalmente que o online é um local onde ele vai buscar informações, ele vai entender melhor aquela marca, ele vai buscar comparações de produto, mas ele ainda preza pela experiência que ele tem no ponto de venda. E aí a gente entende que o ponto de venda, ele continua sendo muito relevante quando a gente fala do varejo, não só no Brasil, mas no varejo global. Essas últimas 2 edições da NRF falaram muito sobre isso, como a gente tem uma ressignificação do varejo físico, mas não uma morte, como foi anunciada muitas vezes aí. Então, a gente tem 90% das vendas globais ainda vindo do varejo físico, a gente tem 60% dos entrevistados dessa pesquisa que eu trouxe para vocês, dizendo que vão ainda procurar produtos nas lojas e preferem buscar nas lojas porque a gente tem exatamente esse contato com o produto, esse contato com outro ser humano que hoje a gente não consegue ainda ter no online. E aí, olhando para isso e pensando que os 2 canais eles estão cada vez mais integrados, qual é o papel do varejo físico, né? Então, acho que a gente teve muita coisa na apresentação agora da Cris que fala sobre isso. E a gente tem um papel como marca e como varejistas aqui de trazer e olhar essa ressignificação. Então, a gente entende que, através dessa pesquisa da Forrester, que 72% das vendas do varejo ainda vão acontecer até o final do ano que vem. Então, o varejo ele segue relevante, o varejo físico ele segue relevante e a gente entende que ainda vai continuar aí na dianteira por alguns anos. Só que aqui o que a gente tem que pensar é que o valor não está mais em como a gente faz as coisas, mas sim a como a gente entrega o valor ao cliente. O que ele buscava num varejo físico antes da pandemia é muito diferente do que ele vem buscando desde então, quando ele vai até um ponto físico. E ele vai enxergar o valor não só na sua marca ou no seu produto, não pelo preço que a gente está colocando ali nas etiquetas, mas o que a gente está entregando junto com ele e quando a gente está entregando esse produto para ele. Então, a gente fala que a gente tem um papel de oferecer uma fuga memorável aos nossos clientes das preocupações que ele tem no dia a dia. Hoje, quando ele sai da casa dele e vai até uma loja, até um ponto físico, independente de qual seja o setor que a gente está falando, ele está buscando um momento para esquecer aquilo que ele está vivendo dentro da casa dele, do que ele está vivendo na sua vida pessoal, do que ele está vivendo na sua vida profissional. A gente hoje, como varejistas e marcas, tem quase a obrigação de levar ele para um outro lugar onde ele ainda não chegou. E aí, quando a gente recompensa ele com essa fuga memorável, ele recompensa a gente, marca, com mais frequência, com mais visitas. Então, 83% dos compradores daquela pesquisa da Forrester, que eu mencionei no slide anterior, falaram que provavelmente eles vão fazer uma segunda compra quando a loja oferecer uma experiência positiva. Então, o que ele está buscando ali quando ele vai dentro de uma loja não é simplesmente comprar um produto. É ter uma experiência que faz com que ele saia daquele mundo onde ele está acostumado. O online, ele vai servir como um local onde ele vai fazer as pesquisas, ele vai conhecer mais. Mas quando ele entra num ponto físico, ele está esperando uma experiência de contato. Ele está esperando uma conexão entre a loja, a marca e ele. E 65% desses mesmos compradores que foram feitas as entrevistas ainda falaram que eles vão gastar mais quando sentirem que a experiência da loja é agradável. E aqui a gente teve uma aula de como a gente pode, oferecer experiência para os nossos clientes. E aí, quando a gente fala ainda de varejo físico, a gente também tem que olhar muito para qual é esse novo papel. Então, quando a gente fala de omnicanalidade, quando a gente fala de varejo físico unido ao online, ao e-com, a gente ressignifica, a gente olha para outros objetivos que a gente tem com as nossas lojas. O primeiro deles, gente, obviamente, é a receita. Eu costumo brincar sempre que as nossas lojas, existem as ONGs, existem o varejo. A gente está ali no final do dia para gerar receita e entendam bem, também costumo brincar isso com o meu time, vender é diferente de ganhar dinheiro. Então, a gente precisa olhar para um negócio como ele é. Ele é um negócio.
As experiências são muito importantes, mas a gente precisa fazer aquele negócio dar o seu lucro, dar o seu dinheiro, porque senão a gente também não chega em lugar nenhum, né? Então, hoje, quando a gente fala de receita, a gente está falando que o varejo físico, ele aumenta o conhecimento da marca e a experimentação. Então, o ponto físico, ele ainda é muito importante para a gente dar mais abrangência para a marca. Não à toa, agora na Pandora, a gente está fazendo um plano de expansão super agressivo. A gente abriu 50 pontos de vendas no ano passado, porque a gente quer estar mais presentes para que a gente possa ter maior conhecimento da marca e, enfim, gerar mais receita. A gente está falando de aquisição de novos clientes e redução do CAC. O CAC é o custo de aquisição de um consumidor. Então, quando a gente tem os dois varejos juntos, o online e o físico, a gente sabe que o custo de aquisição de um cliente online, ele é muito alto, porque normalmente estamos falando de mídia paga. E para quem já pagou uma mídia paga aqui, sabe quanto custa ali um anúncio no Google, um anúncio no Instagram, quanto custa a gente ficar lá em cima no topo da pesquisa. Então, o custo de aquisição de um cliente de mídia paga, de online, com mídia paga, é alto. Quando a gente tem um varejo físico, a gente dilui esse custo. Então, o varejo físico, ele também é responsável por ajudar a diluir os custos, trazendo novos gastos, novos valores para a empresa. E a gente tem um incremento de venda indireta em outros canais. Então, a gente também já tem comprovado, junto dos números da Pandora, que quando a gente abre uma loja física em uma nova cidade, automaticamente a nossa venda do online também aumenta. Isso pode aumentar de 10% a 15%. Então, nesse novo plano de expansão que a gente fez agora, indo para todas as regiões do Brasil, a gente tinha lá quanto tinha de venda em várias cidades onde a gente não tinha presença física, e a gente analisou agora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses depois da inauguração das lojas, que a gente aumentou a venda online naquela cidade de 5% a 15%. Por quê? Porque o cliente passou a conhecer a marca. Então, não é que um canal está canibalizando o outro. A gente tem uma composição dos canais, porque a gente tem mais clientes conhecendo a marca. A gente está falando de margem, né? Então, como eu estava falando, vender é diferente de ganhar dinheiro, precisamos ter rentabilidade no final do dia. O varejo físico ajuda a melhorar a margem. Por quê? Na maioria das vezes no varejo, não vou dizer todas, mas na maioria das vezes, o markup do varejo físico é melhor do que o markup do online. Até porque o online é um canal muito mais promocionado do que o varejo físico. Então, o varejo ajuda nesse markup. A gente tem menor índice de troca e devolução quando a gente fala de varejo físico do que varejo online, porque no online, obviamente, a cliente não está experimentando. Então, no nosso caso, por exemplo, Pandora, que somos joias, a gente tem um alto índice de troca de anéis e braceletes, porque muitas vezes a cliente compra um tamanho, mas chega na casa dela, ela não conhece, não deu certo. Quando a gente fala de varejo físico, a pessoa está fisicamente na loja, isso é um número muito menor. E a gente tem uma redução de custo logístico, porque, óbvio, a gente tem um envio de um centro de distribuição para um ponto de venda que é a loja. No caso do online, a gente tem de um ponto físico, que é o nosso centro de distribuição, ou qualquer centro de distribuição, para diversas casas dos clientes. A gente também está falando de dados e personalização. Acho que esse ponto da personalização, ele é um ponto extremamente importante quando a gente fala de varejo físico, porque a gente está cada dia mais olhando para como a gente pode ser mais personalizado. E aqui eu estou falando de personalização, desde personalização de produtos mesmo. Então, por exemplo, a gente hoje na Pandora a gente tem uma máquina que é um engraving, que a gente consegue personalizar letras e frases em algumas peças das joias do cliente, mas eu também estou falando de personalização no atendimento a esse cliente. A maneira como eu vou atender um cliente A é diferente do que eu vou atender um cliente B, porque cada pessoa quer se sentir especial. Por isso, a experiência no ponto de venda é tão importante, porque eu quero sentir que aquele atendimento está sendo feito para mim. E aqui, quanto mais tecnologia a gente tiver e colocar na mão dos nossos vendedores, melhor. E já existem muitas ferramentas hoje, muitas alternativas hoje no mercado, para a gente colocar dado e informação na mão da nossa equipe de vendas, para que a gente possa personalizar melhor essa experiência. E a gente também está falando de satisfação. Então, aqui eu estou falando de tudo que a gente fala como experiências extras, como conveniência para o cliente. Então, com tudo que a gente fala de projetos de omnicanalidade, por exemplo, cai aqui dentro dessa coluna de satisfação. O que a gente fala de clique em retire, compra online e retira na loja, compra online e troca na loja, está na loja e
tem acesso ao catálogo online para poder complementar uma venda de um produto que talvez não tenha estoque na loja. Tudo que a gente está falando para facilitar a vida do cliente cai aqui dentro desse canal, dentro desse pilar aqui da satisfação. A gente ainda está falando de Retail Media, um assunto super forte na NRF desse ano. Como a gente pode utilizar cada vez mais o nosso ponto de venda como um ponto de comunicação para o cliente, seja para a gente falar mais sobre características do nosso produto, para a gente falar mais do lançamento de novas coleções, ou até quando a gente está falando de parceiros, marcas parceiras, nós, por exemplo, Pandora, que estamos entrando nas joalherias de vocês, de muitos de vocês aqui. Como o canal de vocês pode ser um canal de mídia para a gente? Como a gente pode utilizar muito mais o espaço de vocês para ser um canal de mídia para a gente. Isso está muito forte, especialmente no setor supermercadista. Já é muito comum utilização de retail media em supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour, Bon Marché, enfim. Tudo o que a gente tem aí, mas como a gente pode utilizar essa boa prática do setor supermercadista para o nosso setor de joalheria? Um ponto para a gente pensar aqui. Então, aqui eu trouxe uma frase, aqui não aparece, mas é de uma diretora da Vans, é sobre como a gente pode pensar em cada ponto do caminho da nossa loja como uma história. A Pandora, ela conta a história em tudo que ela faz. E como a gente pode pensar em transformar também as nossas lojas, os nossos pontos de vendas, para que cada cantinho dessa loja ajude a contar a história que vocês querem contar para o cliente de vocês e que o cliente de vocês quer contar com as joias que está comprando na loja de vocês. E como a gente faz isso na Pandora, então, no nosso dia a dia? Como a gente transforma essa experiência do cliente dentro da nossa loja? E aqui eu não vou falar de tecnologia, aqui eu não vou falar de ferramentas ultra, hiper, mega inovadoras, aqui eu vou falar pura e simplesmente de atendimento, de conexão e conhecimento do cliente. Uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, porque depende de treinamento e equipe de vendas. E, obviamente, antes de tudo, estratégia. Então, eu trouxe um videozinho muito rápido que conta como as nossas clientes se sentem em relação aos nossos produtos. What I think is the most special about being able to remember a special memory, experience, time, milestone through a charm is that you get to carry it with you. But what makes my collection so special is the fact that it's always right there with me. Whenever I'm feeling down or uninspired, all I have to do is look at my wrist and I'm constantly reminded of all the beautiful travels, my family, special milestones in my life. What I think is beautiful about being able to tell a story through a charm is human connection. It is not just a cute piece of jewelry, it is a visual representation and a walk through for my life. It's my story on my wrist. I have been stopped countless times in many different places by different women asking if they can look at my charms. I always find myself telling them my personal stories. And when I tell my personal stories, that always opens up a conversation and they always share something about their life with me. I think it is absolutely beautiful that something as small as a charm can open up a conversation. É tudo sobre história. É tudo sobre como nós contamos as nossas histórias. Isso vale para mim, Pandora, mas isso vale para cada um de vocês aqui. Independente do tipo de negócio que vocês tenham relacionado com o setor de joias, isso vale para cada um. Especialmente, óbvio, para os que têm uma joalheria. Como a gente conta a nossa história e como a gente ajuda os nossos clientes a contarem, a replicarem as suas histórias, os seus amores. Como isso traz conversas, que é o que a nossa cliente fala aqui no final do vídeo. Como a gente pode fazer essa conversa, como a gente pode iniciar essa conversa e como a gente pode fazer com que isso seja muito mais abrangente. É tudo sobre storytelling, como a gente conta as conversas. E a gente conta as nossas histórias aqui na Pandora através dos charmes. Sei que muitos conhecem os charmes como berloques, mas a gente aqui é charmes
que fica muito mais charmoso, inclusive, como o próprio nome diz. Então, os nossos produtos contam as histórias dos nossos clientes. E é através do atendimento Pandora que a gente consegue com que eles construam o seu repertório, construam o seu storytelling. Então, é exatamente o que a nossa cliente falou. Quando ela está num momento triste, quando ela está num momento para baixo, quando ela está num momento difícil, ela olha para o pulso dela e ela lembra tudo que ela já viveu, porque ela tem uma representação ali no bracelete dela. E isso pode ser feito de diversas maneiras e com diversos produtos. Obviamente, o Charms é muito mais fácil, porque a gente tem uma representação física de cada parte da vida, mas a gente pode fazer isso através de um bracelete que ela montou de uma maneira diferente, através de um colar que ela fez de pulseira, pulseira que ela fez de colar. Ela vai criando a personalidade dela e construindo as histórias dela através dos nossos produtos. E o nosso papel é, no momento em que ela entra na loja, quando a gente começa a gerar essa experiência que é tão importante nesse novo momento do varejo físico, que ela consiga chegar neste momento onde ela tem essa peça tão especial que não é só uma joia, é parte da vida dela. E aí, ao contar essas histórias personalizadas, breves e diferentes, a gente gera surpresa dos nossos clientes, porque a gente se conecta com eles e faz perguntas aos nossos clientes, de maneira que eles vão contando para a gente parte dessa história, para que a gente possa ir agregando esses produtos e encontrando o produto que tem mais a ver com aquele momento que ele está passando, que a nossa cliente está passando na vida. Não são peças aleatórias. A gente não está ali mostrando só um anel, a gente não está só mostrando um bracelete, a gente não está só oferecendo uma corrente. A gente está entendendo em que momento essa cliente está na vida dela, o que ela quer representar, o que ela quer mostrar, o que aquela joia significa para ela. E isso a gente surpreende o nosso cliente, porque é assim que a gente faz com que as nossas clientes se sintam especiais em cada atendimento dentro da loja da Pandora. O nosso objetivo é fazer com que as nossas clientes saiam dali de dentro sentindo que elas entraram num mundo diferente e que elas são especiais. E aí a gente surpreende, a gente se conecta com essa cliente e elas se emocionam com aquele produto que ela está comprando. E aí aquilo não é mais um produto, aquilo é parte da vida dela, como a cliente falou pra gente. E aí eu vou trazer para o lado do business. Porque, afinal de contas, tudo é storytelling, mas, de novo, a gente tem um negócio na nossa mão. Então, por que o clienteling e o storytelling é tão importante? Por que a gente bate nessa tecla todos os dias das nossas vidas na Pandora, dentro do escritório e com o nosso time de vendas? Estou só vendo o meu time aqui balançando a cabecinha, sentado na plateia. Primeiro, porque aumenta a taxa de conversão. Então, maior taxa de conversão, maior faturamento para nós, varejistas e vendedores. A gente adquire novos clientes e a gente sabe que o negócio ele é sustentável à medida que a gente tem um retorno maior dos clientes já de base adquiridas, mas também para a gente escalonar todos os negócios, a gente precisa adquirir novos clientes. E quando a gente consegue trazer esse storytelling para dentro do atendimento, a gente consegue também trazer novos clientes para a nossa base de dados. A gente aumenta a unidade por transação, o famoso UPT do varejo, e a gente aumenta o ticket médio, porque a gente consegue muitas vezes agregar um produto acima daquilo que ele estava buscando. Eu falei, por exemplo, do nosso lançamento da linha de diamante de laboratório. É um exemplo maravilhoso de como a gente consegue, através da conexão genuína com os nossos clientes, aumentar um ticket médio. O cliente muitas vezes vai na loja buscar um anel e a gente consegue oferecer um anel de diamante a um preço muito mais acessível do que ele estava pensando, aumentando o ticket médio para nós e elevando infinitamente o nível da experiência que ele vai ter com um presente, provavelmente, que ele vai dar ou um produto para ele mesmo. E a gente tem fidelidade. Então, quando a gente tem um storytelling, quando a gente consegue se conectar através do storytelling com os nossos clientes, é muito difícil esse cliente não estar fiel à marca. Seja a Pandora, seja a marca de vocês. E aí, esses pontos que eu falei aqui no slide anterior, né? Então, quando a gente fala de taxa de conversão, aquisição de novos clientes, aumento do ticket médio e fidelidade, é o que o storytelling traz para nós, donos do negócio, do lado de cá do balcão. E o que leva para o cliente que está do lado de lá do balcão? Senso de pertencimento.
quando a gente envolve o cliente na sua própria história, ele sente que ele pertence, que ele está ali com um propósito. A gente leva esse propósito para o nosso cliente. E com isso ele se sente especial. Quem nunca saiu de uma experiência maravilhosa numa loja falando, cara, ganhei o dia. Aquele momento feliz que você sai com uma sacola e você nem sabe por que você está tão feliz, tão contente. Porque você foi envolvido dentro da sua própria história. E fica surpreso. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não, por mais que a gente queira ter esse sentimento quando a gente entra numa loja, a gente não espera que um atendimento, que um serviço oferecido para uma loja possa trazer esse sentimento para a gente. Então a gente ainda acrescenta o elemento da surpresa para o nosso cliente. E a gente na verdade cria e mantém esse relacionamento em 2 momentos com os nossos clientes. Durante a compra, então a partir do momento em que ele pisou dentro da loja, a gente já inicia como vamos criar esse relacionamento aqui, nesse momento. E um outro é o conhecidíssimo pós-venda do varejo. Como a gente mantém esse relacionamento. Então, a partir do momento em que ele pisou na loja, a gente começa a criar o relacionamento e a partir do momento em que ele pisou para fora da loja, a gente tenta manter este relacionamento para poder ter a fidelidade que eu comentei no slide anterior. E aí, quando a gente está dentro da loja, que a gente está construindo esse relacionamento dentro da loja, como a gente faz isso? O primeiro ponto, gente, é gerar conexão e confiança com o cliente. Então, entender esse cliente, se conectar com esse cliente e fazer com que ele tenha confiança naquilo que a gente está contando para ele. Mas a gente só vai conseguir gerar essa confiança no nosso cliente se o nosso time de vendas, se a gente que está ali de trás, do outro lado do balcão, tiver o conhecimento do produto. Então, a gente preza muito pelas histórias, mas a gente preza por histórias com conteúdo. O quanto o time sabe sobre o produto, o quanto o time de vendas sabe sobre esse charme que foi desenhado lá em Copenhague, ele foi produzido lá na Tailândia, manualmente, atravessou oceanos e chegou dentro da loja. É uma história que a gente conta? Mas é uma história com conhecimento. E isso é muito importante em qualquer setor que a gente está falando do mercado de joias. O quanto a gente conhece aquilo que a gente está vendendo. E o quanto o time de vendas conhece aquilo que eles estão vendendo. É nosso papel como líderes e gestores fazer sim com que nosso time tenha conexão e confiança com os nossos clientes. Mas eles também precisam ter conhecimento do que está sendo vendido para que essa conexão seja verdadeira e para que essa confiança seja verdadeira. E aí, minha gente, depois disso, também é preciso adaptar o discurso, porque cada cliente é um cliente. E cada cliente quer um atendimento diferenciado, um atendimento diferente, uma forma diferente. E não só cada cliente, mas muitas vezes, em cada vez que ele visita o nosso negócio. Porque um dia ele pode estar buscando uma coisa para ele, e em outro momento ele está buscando um presente, e num outro momento ele está procurando alguma coisa para uma outra pessoa. Cada um desses momentos são importantes. E a gente precisa ter um jogo de cintura, de saber adaptar o nosso discurso e a maneira como a gente vai se relacionar com esse cliente. Então, a adaptação do discurso no atendimento é muito importante. E aí eu poderia ficar contando para vocês aqui milhares e milhares de vezes como a gente faz isso, mas eu trouxe 3 pessoas muito especiais que fazem parte do nosso time de vendas na Pandora para contar e relatar para vocês 3 momentos de atendimento que a gente teve. Um falando sobre conexão e confiança, um falando sobre conhecimento de produto e um sobre adaptação do discurso e ser empático no atendimento. Olá, sou Cristiane de BSS e vou contar uma história que aconteceu em nossa loja em setembro de 2021. Uma cliente entrou pela primeira vez em nossa loja, encantada com os detalhes da nossa vitrine de Star Wars. Fã número 1 da série, logo despertou um desejo de montar um bracelete com todos os personagens para ela e suas 2 filhas. Mas não paramos por aí. Exploramos o Harry Potter, a Disney e até o Halloween que se aproximava. A felicidade dela era única. Criamos um relacionamento maravilhoso e breve. 3 meses depois, soubemos que ela havia virado uma estrela. Esta é uma homenagem em que estou usando uma das 79 joias que ela usou.
Obrigada, Estrela Regina, pois a sua história continua com as suas filhas. A nossa conexão significou passar confiança de geração para geração. Essa é a Cris, é uma vendedora que a gente tem na nossa loja de Porto Alegre. Eu acho que a história dela, ela exemplifica muito bem isso que eu estou contando aqui para vocês. Então, ela tinha uma cliente e ela ajudou ao longo de um tempo a cliente a construir as suas joias, as suas histórias. E essa cliente, infelizmente, faleceu durante a pandemia. E a conexão e a confiança que ela criou junto dessa cliente era tão grande que quando a cliente faleceu, as suas filhas voltaram com as joias na loja para a Cris ajudar a dividir as joias entre as duas, porque a Cris sabia exatamente qual era a história que elas tinham criado juntas e feito juntas através do atendimento para cada uma daquelas peças. Então ela repassou isso para as duas filhas e conseguiu dividir as joias entre as duas filhas. É esse nível de conhecimento, de conexão e confiança que eu estou contando para vocês, que é muito diferenciado. É esse tipo de experiência que a gente hoje no varejo físico precisa entregar para os nossos clientes. Agora eu vou contar a história da Valquíria. Não é tão emocionante ou emocional, mas é uma história que fala muito sobre a importância da gente saber aquilo que a gente está oferecendo para um cliente. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Valquíria de PKS e eu vim compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com um casal de idosos. Eles vieram na nossa loja com a missão, já entraram falando, eu quero um capacete ou uma moto. Como era o conhecimento de todos, no nosso portfólio de joia não tem nem capacete e nem moto. Mas eu consegui me conectar de uma forma tão incrível com eles e genuína, que eu apresentei para eles esse charme das asas da proteção. E expliquei para eles que pilotar é essa sensação de liberdade, né, de voar, de estar livre. E eles super se apaixonaram pela ideia e eu consegui adicionar o charme do trevo de 4 folhas, que cada folha tem um significado: fé, sabedoria, sorte e amor. E eles saíram da nossa loja super felizes com a aquisição. A Val é de Brasília e obviamente vocês não sabem, mas quando ela fala dos charmes das asas da emoção, é um charme que a gente tem que são 2 asinhas. Então essa história ela é muito bacana porque o cliente entrou, né? Eles queriam presentear uma pessoa que andava de moto com um capacete, com um charme de moto, que é um produto que a gente não tem, não está no nosso portfólio. Mas aqui entra a parte que eu falei da importância da gente conhecer o produto, conhecer aquilo que a gente está vendendo e se conectar juntamente do cliente. Então, o que o cliente estava buscando não era exatamente um charme de capacete ou de moto. Ele queria uma representatividade do que a moto significava para ele. E, na verdade, nem a moto, o que andar de moto significava para ele. E foi isso que ela conseguiu captar do cliente. Ele queria falar como se sentia, queria presentear uma pessoa como ela se sentia quando andava de moto. E aí, qual era o produto que ia representar aquilo, era o que menos importava. Mas conhecendo o portfólio de produtos que a gente tem da Pandora, entendendo o que a cliente estava buscando com aquele presente que ele ia dar, ela ofereceu um outro charme, que é esse charme das asas, que fala do quê? De liberdade, de voar. Porque esse era o sentimento que ele sentia, que ele queria passar para a pessoa que ia presentear quando andava de moto. Então, de novo, isso é experiência, isso é conexão. E é isso que o cliente busca quando ele vai até um ponto físico. Não necessariamente a gente está falando de tecnologias hiper, ultra, mega caras que a gente vê lá fora na NRF. Isso está na mão de qualquer pessoa que trabalha com vendas. E por último, como a gente pode adaptar o nosso discurso a cada um dos nossos clientes. Com vocês um atendimento em comum. Nossos clientes eram um casal e eles estavam em busca de um charme de viagens ou que representasse o casal. Quando eu coloquei as peças no porta-joias, a sogra pegou o charme e colocou na mão da nossa cliente. E foi aí que eu percebi que eles eram deficientes visuais. Nesse momento, a gente decidiu colocar as bandejas para cima para que ela pudesse tocar as peças. E foi muito bonito de ver como ela conseguia perceber detalhes que muitas vezes a gente precisa explicar para os clientes que não enxergam com um simples toque. Como, por exemplo, o charme de pizza, que ela percebeu que estava faltando um pedaço e o pedaço estava em cima. O charme que ela resolveu levar foi esse aqui de coração vazado, que representava os dois, e que coincidentemente foi um charme que ele também tinha escolhido antes. E isso me fez refletir
como a Pandora é muito mais do que visual, ela consegue transmitir emoção com um simples tocar. Mesmo depois que os clientes foram embora, eu fiquei super emocionada. E esse último, como a gente adapta, né? Então, a Maíra lá do nosso quiosque de Bauru, ela recebeu um cliente, e o cliente era cego, e muito rapidamente ela fez o quê? Ela colocou o charme na mão do cliente, para que o cliente pudesse sentir, tocar, através desse outro sentido que a gente não necessariamente lembra no nosso dia a dia, ela conseguiu alcançar o objetivo que era unir esse casal que estava buscando um presente especial. Então, como é importante também a gente sair daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Porque ela poderia aqui simplesmente ter seguido o nosso speech de vendas ali normal, que a gente fala e fala e fala na cabeça deles. Mas aqui ela conseguiu sair do que era o habitual para adaptar o seu atendimento. E isso faz parte do que é oferecer um serviço, o que é oferecer uma experiência e então gerar essa conexão e o clienteling que a gente está buscando junto dos nossos clientes todos os dias. Oi pessoal, tudo bem? E a gente também conta tudo isso através dos nossos braceletes. É o nosso best-seller. Os nossos charmes e braceletes hoje representam mais de 80% globalmente do que a gente vende na Pandora. Então, hoje somos, sim, uma casa de joias, mas o nosso core continua sendo os nossos charmes e braceletes, porque é através de cada história, de cada charme que a gente... Desculpa, é através de cada charme que a gente conta a história do nosso cliente. Então, a gente tem... Escolha o seu bracelete, adicione seu charme, inclua a corrente de segurança para que a gente possa continuar agregando história na vida do nosso cliente e criando essa conexão que a gente tem com eles. E depois? Então, eu falei que a gente criava esse relacionamento em 2 momentos. O momento que ele pisou dentro da loja e a gente mantém a partir do momento em que ele pisa para fora da loja. Então, a gente mantém, através do clienteling, ações de clienteling, o relacionamento com o nosso cliente. E como que a gente hoje faz isso? A gente tem ali o nosso banco de dados e isso pode ser feito de uma maneira super tecnológica, porque existem muitos fornecedores hoje no mercado que levam essas informações na palma da mão do time de vendas, ou pode ser aquele velho famoso caderninho que a gente já vê no varejo há milhares de anos. Aqui a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de conceito, do que o que a gente quer entregar. Então, hoje na Pandora, a gente tem uma lista, um cronograma de contatos que a gente faz com o nosso cliente através de mensagens do celular. Isso é feito individualmente. Um vendedor para um cliente. Então, se eu, Daniela, atendi um cliente, eu vou entrar em contato com esse cliente e eu vou construir esse relacionamento de maneira individual com o nosso cliente. É óbvio que existe hoje um departamento por trás, a gente tem uma adequação de linguagem, a gente tem uma padronização de texto, então ser dono da cadeia inteira ajuda e facilita a gente ter essa padronização, como eu falei lá no começo, mas a gente tem esse saborzinho da personalização da mensagem para cada um. Então, a cada virada de campanha, a cada nova coleção que a gente vai ter, a gente tem um cronograma de mensagens que a gente vai trocar com esse cliente. Então, desde lá de um teaser falando para ele que vai chegar uma nova coleção, e aí aqui a gente pode até, inclusive, convidar esse cliente, um cliente mais VIP que a gente tem para conhecer antes de outras pessoas, até o momento em que a gente está terminando já, fazendo um lembrete para ele de que aquela campanha, ou aquela ação, ou aquela coleção está acabando. Então, a gente vai, através desse calendário de mensagens, criando esse relacionamento, na verdade, mantendo esse relacionamento com o cliente. E isso pode ficar somente como uma recordação para o cliente que a gente tem alguma coisa nova direcionada para ele, ou isso pode abrir diversos outros diálogos e diversas outras vendas. Então, hoje a gente faz o que a gente chama de social selling também. Então, através do clienteling, a gente também efetua as vendas por WhatsApp, através da nossa plataforma online. Então, mais um momento onde os 2 canais se integram. Então, aqui a gente não só mantém o relacionamento com o cliente para que a gente tenha essa fidelidade, mas a gente pode, inclusive, gerar mais vendas junto desse cliente. E aí a gente tem milhares de exemplos. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos para que vocês tenham uma ideia de como a gente está fazendo essa troca de mensagem com clientes. Porque isso hoje a gente faz na Pandora, mas nada impede que vocês façam com os clientes de vocês também. Então, uma linguagem rápida, mensagens curtas, com emotions, porque aqui a gente tem
uma população que está cada vez lendo menos, mas muito impactada visualmente e com uma imagem do que a gente vai falar. E sempre, sempre personalizado. Então, vocês podem ver que nas mensagens, eu não sei se está dando para ler, que ficou um pouco pequenininho aqui no painel, mas ali está oi, em vermelhinho, nome do cliente. Porque eu gosto de ser reconhecida pelo meu nome, Daniela. Eu não gosto de ser reconhecida por oi cliente, oi querida, oi amada, oi gata, eu sou a Daniela. Então aqui a gente busca sempre personalizar com o nome do cliente. Imagem curta, falando diretamente o que a gente quer apresentar para ele. Os emojis ali, os desenhos, para que a gente tenha esse impacto visual e a imagem da coleção. Isso a gente faz dentro de um cronograma. O cliente passou a responder essa mensagem, o cliente respondeu essa mensagem, a gente passa a ter uma conversa individual. Então, a gente tem uma padronização de um primeiro momento de linguagem com os nossos clientes e ele respondendo, a gente passa a personalizar esse atendimento via mensagem de WhatsApp. E aí, passando um pouco, então, para minhas considerações finais, antes da gente trazer um pouquinho aqui do nosso projeto da Multimarcas, e a gente ainda tem ali atrás um Prosecco para a gente brindar esse momento tão especial do nosso primeiro ano na Feninger. Então, as minhas considerações finais hoje para vocês, gente. O varejo vem sofrendo constantes processos de mudança. Não é de hoje que nós, varejistas, precisamos nos reinventar, mas a pandemia fez com que essa reinvenção tomasse aí outros caminhos, em vez da gente sair correndo, a gente saiu aí num tiro de 100 metros para a gente poder acompanhar todas as mudanças que o setor teve. Só que nessas mudanças, o varejo físico segue sendo peça fundamental na estratégia das marcas. Então, com outro objetivo, com outras visões, como a gente trouxe, como eu trouxe, como vocês viram anteriormente na apresentação da Cris, mas peça fundamental das marcas. Mas para seguir crescendo, a gente precisa entender como a gente vai entregar valor para o nosso cliente. E para isso, a gente precisa entender os nossos clientes, criar laços de relacionamento e estar sempre próximo dele. Seja através do atendimento dentro da loja, que traz essa experiência personalizada e que ajude a contar as suas histórias, o storytelling, seja com um clienteling pós a compra, também personalizado para ele. Dúvidas? Perguntas? Então, eu queria convidar e chamar aqui ao palco a Nani, que é do nosso time aqui da Pandora do Brasil, e é responsável por estarmos hoje aqui nessa feira. Vem, olá. A Nani é nossa diretora comercial. Vocês estão me ouvindo também? Não sei se eu liguei o microfone. Sim? Ah, legal. E dona do nosso novo projeto. Bem, prazer todo mundo. Eu acho que a gente teve aí um grande overview do que é a Pandora. Eu acho que falamos muito sobre... Ah, eu preciso do passador. Obrigada, Dan. Qual que é para eu fazer errado? Verdinho? Boa. Eu acho que vocês tiveram muita já informação sobre a Pandora, sobre como somos, de onde viemos, como produzimos nossos produtos. E, principalmente, a questão da capilaridade que a gente quer ter. A gente entende que todos os canais eles se complementam, eles não se canibalizam, eles são um complemento. E cada cliente vem de um canal e a gente entende a força de cada um. Com isso, a gente lançou agora um novo projeto, que é por isso que a gente está aqui, inclusive um dos motivos principais da gente estar aqui com o nosso stand é a gente está lançando oficialmente a venda Pandora em clientes multimarcas, ou seja, estamos abrindo de uma forma exclusiva a venda de Pandora em outros clientes em torno do Brasil. A gente fez várias pesquisas, é um projeto Pandora de pouquíssimos países, então é muito interessante que o Brasil foi habilitado, foi homologado para a gente fazer esse projeto, ou seja, entendemos o potencial que o Brasil tem com tantos clientes em torno do Brasil, enfim, todos os estados, todas as suas especificidades, né? Cada estado tem uma questão e nada mais como vocês, clientes, entenderem quem é o seu cliente, como vender, como vocês vão conseguir atrair e com todas as dicas e, enfim, todas as considerações que a gente trouxe aqui um pouco de comunicação e de relacionamento com o cliente. Eu acho que a Pandora, vocês já perceberam que a gente tem isso como um carro
muito forte, ou seja, uma bandeira muito forte nossa é a relação com o nosso cliente. A gente simplesmente não vende um produto, uma joia, a gente realmente vende uma história, um amor, uma emoção. E parece realmente que a gente fala isso, que é um papo comercial, não é. Então é muito incrível quando a gente começa a conversar com o cliente, começa a descobrir como vem essa venda vem de conexões. E nada mais como a gente entender que existem oportunidades de conexões em todo o Brasil. Com isso, a gente trouxe esse projeto para o Brasil. Eu quero contar um pouquinho dele para vocês, claro. E depois a gente vai fazer aí alguns brindes, temos até umas premiações para vocês. Um pouquinho sobre Pandora no Brasil. Acho que a Dani contou muito da contextualização. Eu sou aquela que cai dos estandes, gente. Da Pandora no mundo. Eu vou contar um pouquinho da Pandora no Brasil. Então, em 2009, inauguramos a primeira loja da Pandora no Brasil aqui em São Paulo, na Rua Oscar Freire. Falando de Brasil, em 2014 foi feito exclusivamente um charm com o mapa do Brasil, ou seja, especial. E o que é interessante, a gente não vende esse charm só no Brasil. Esse charm é vendido no mundo inteiro, ou seja, a gente tem isso como globalizado. Em 2015 foi iniciada a primeira fase de expansão Pandora no Brasil. Acho que a Dani comentou aqui um pouco sobre a nossa expansão o ano passado, tudo que a gente já abriu de lojas e o potencial que a gente acredita do Brasil. Ele começou em 2015, ele foi feito muito forte em 2023 e em 2024 a gente continua esse plano. Quando eu digo só expansão, é inclusive o investimento da marca muito forte no Brasil. Depois a gente lançou em 2016 o nosso e-commerce. Em 2018, a gente tem o nosso charme da Nossa Senhora Aparecida. É um best-seller no Brasil até hoje e vende muito bem também em outros países. E em 2023, agora no final do ano, a gente teve o lançamento oficial do nosso novo canal e a linha de Diamonds, que a Daniela comentou também, no Brasil, um dos 5 países no mundo que vão ter diamantes de laboratório. O Brasil é um deles. Os nossos canais de venda, a gente trabalha realmente com multicanalidade. A gente tem o retail, que a gente chama, é o nosso varejo físico, onde a gente tem as nossas lojas conceitos e os nossos quiosques. Tá? Depois a gente tem o nosso e-commerce, desde 2016, e aí abrimos o canal de wholesale, onde a gente já trabalha com alguns franqueados, algumas franquias pelo Brasil, e agora o novo canal de multimarcas da Pandora. Falando um pouquinho de como estamos, né, de como é que estamos dentro do Brasil, a gente tem 130 lojas próprias, sendo que 49 são lojas conceituais, a gente tem 81 quiosques, 21 franquias, 20 lojas conceitos, das franquias são 20 lojas conceitos e 1 quiosque apenas. E o Brasil tem total agora 151 operações. E eu brinco que isso é até ontem, porque a gente continua o plano de expansão. A gente ainda tem aí uma projeção de abertura esse ano de algumas lojas e alguns quiosques ao longo do Brasil. Falando um pouquinho, acho importante a gente falar, quando a gente fala de expansão e abertura de novos canais, a gente tem que entender como a marca está investindo, como a marca vai dar o suporte para todos esses canais. Porque quando a gente suporta, quando a gente patrocina um canal, a gente patrocina todos eles. A gente patrocina o digital, a gente patrocina lojas próprias e, consequentemente, a mídia reverbera para todos os canais. Temos agora como os nossos embaixadores o Alok, né, que é importante a gente ter um embaixador que ele não é só nacional, como ele também é multinacional, ele é conhecido internacionalmente. E a Galisteu, né, que está patrocinando nós, ela faz parte aí de vários projetos conosco, inclusive Carnaval, não sei se vocês chegaram a ver a mídia que tivemos aí no Carnaval, o Galisteu estava fortemente pandoreada no nosso Carnaval. De novo, trabalhamos numa forma 360, ou seja, a gente tem o produto, a gente tem o visual merchandising, a gente tem o marketing e é muito importante saber que a gente tem um pacote de marketing, não só para as nossas lojas, como, claro, para as nossas multimarcas que a gente também vai estar abrindo. A gente tem um projeto de eventos, né, dentro das lojas, são alguns eventos com DNA Pandora, alguns eventos um pouco mais amplos. E é importante a gente avisar que esse ano, em 2024, todas as nossas operações, todas do Brasil, vão ter pelo menos um evento. Isso significa que esse ano a gente vai fechar com 180 eventos no ano, em 10 meses. Então, realmente é uma marca
É um desafio, é bastante coisa. O time de marketing está trabalhando aí muito ativamente para atender. E eu acho muito legal, a gente tem um pouco desse nosso evento no nosso stand, para vocês também entenderem o que a gente faz, como a gente faz ativações, tem muitos ambientes instagramáveis, porque a Pandora é uma marca que a gente chama que é uma brand lover. As clientes que são apaixonadas por Pandora, elas amam Pandora. Então quem tem Pandora, ou quem tem um sonho de ter Pandora, quer contar que tem Pandora, quer contar a sua história, quer tirar foto, quer mostrar, quer divulgar. Então é um perfil muito instagramável e a gente tem que otimizar isso e também dar oportunidade para as clientes se sentirem confortáveis, não só na loja delas, como em qualquer ambiente que elas tiverem, onde a gente tiver um logo Pandora, a gente quer passar a experiência Pandora. Um pouquinho do vídeo. Maravilha. Falando um pouquinho de marketing, não sei se eu estou, deixa eu ficar aqui no meio, que é melhor. A gente teve um momento, a gente tem todo ano, a Pandora leva alguns influencers para a Tailândia, que são onde ficam as nossas fábricas, como vocês já viram. No ano passado, a gente levou 55 influencers da América Latina e dos Estados Unidos, ou seja, quando a gente faz uma campanha, uma ativação, ela é muito forte, ela não é só focada no Brasil, a gente pensa América Latina, a gente otimiza isso de uma forma muito mais forte, a gente acaba trazendo mídia. E importante, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de Brasil inteiro, não levo só de São Paulo, eu levo influencers responsáveis por cada região. A gente entende que cada região tem a sua participação. Desses 55, 10 foram do Brasil. E foram realizados nesse momento, nessa ativação na Tailândia, 19 eventos em 2 cidades. E mais de 1.900.000 de alcance de mídia. Isso foi mapeado, foi medido. Então, dá muita mídia, é muito importante para nós e reverbera nas lojas. Os clientes chegam falando de Pandora, seguindo uma influencer, elas falam muito, elas têm um stories muito ativo, a gente faz essa escolha muito a crivo. Maravilha. E a gente teve o Rio esse ano, a gente tem um camarote Pandora na Apoteose, na Sapucaí. Esse camarote a gente levou esse ano 80 influencers da América Latina e dos Estados Unidos. Desses 80, 30 brasileiros, ou seja, uma representatividade muito grande do Brasil. Tivemos mais de 1.500 milhões de alcance, ou seja, é muito forte. Carnaval é uma festa do Rio, mas é uma festa internacional. Com isso foram 4 dias de evento, a gente fez ativações na praia, a gente teve um camarote próprio. Isso tudo gera mídia. Eu brinco, quando a gente tem uma mídia que reverbera na Pandora, ela reverbera para todo mundo, para o Brasil inteiro. E essa é a nossa força. A gente faz isso para que todo mundo receba essa mídia, receba essa ativação. E muitas clientes chegam depois nas nossas lojas, nos nossos quiosques, com base nisso. Eu vi essa joia que essa pessoa usou. Isso realmente na Pandora acontece. E vou contar um pouquinho do que a gente tem, de como é o nosso projeto. A gente tem recebido, a gente lançou ele de uma forma soft launch, como eu falo, o ano passado. E foi muito importante, a gente quis entender, ouvir alguns dos clientes que a gente abriu, né? E muitas pessoas me ligavam, me mandavam e-mail falando, é verdade, eu recebi uma ligação de uma pessoa da Pandora falando que vocês estão vendendo, que vocês querem vender na minha joalheria, na minha loja, é verdade? Eu falava, é verdade. Então, primeiro, causou um espanto geral de muitos clientes, eles não sabiam que isso estava acontecendo, a gente fez isso realmente de uma forma muito soft. Agora, esse evento, a Feninger, é um momento da gente oficializar esse canal com o nosso stand. A gente se estruturou, a gente entendeu. E aí a gente trabalha com
3 pacotes de negócio, né? A gente tem um pacote onde é um kit fechado. A gente fez todo um trabalho para entender quais eram os principais produtos, os best-sellers do Brasil. Então, é muito importante que vocês saibam que o que tem para vender, o que vocês estão comprando, ou seja, os clientes que já estão absorvendo tanto os 3 tamanhos de kit, a gente tem o Starting Kit, a gente tem o Medium, que é o Pro, e a gente tem o Legend, que é o Large Kit. Então, a gente ainda está desenvolvendo algumas coisas a mais, mas é importante vocês saberem que foi tudo muito pensado. A gente entendeu o que vai vender, o que é mais fácil de vender, o que a cliente que nunca teve uma Pandora vai querer ter, o que a cliente que já tem uma Pandora vai buscar para complementar isso. Isso a gente montou um pacote comercial que faz parte. A gente tem um móvel Pandora, que depois até tem ali, se vocês quiserem olhar e conhecer. É um móvel que ele é uma réplica da nossa loja, ou seja, é para dar a sensação e a realização de que o cliente está, sim, num momento Pandora dentro da loja de vocês. A gente não quer descaracterizar a sua loja, pelo contrário, a gente quer que vocês mantenham tudo que vocês têm, as categorias de vocês, as marcas que vocês vendam, e que tenha um canto da Pandora, onde a cliente saiba que esse canto é Pandora e ela se conecte com isso. Além desse móvel, a gente tem um display de vitrine, onde a gente fez ele adaptável. Ele é pequeno e médio, ou seja, ele pode ser para uma vitrine pequena, uma vitrine média, e um pedaço desse display, que é esse pedaço, ele se desloca e ele pode ser usável, inclusive, não só na vitrine, como na parte de dentro da loja. Ou seja, é um display padronizado, com uma imagem Pandora, onde você consegue garantir para a tua cliente que aquilo é Pandora. Porque a gente também teve como feedback de muitos clientes e dos países que a gente buscou benchmark em torno do mundo, que se não tem logo, se não tem algo visualmente Pandora, muitas clientes não sabem se o produto é verdadeiro. Mas é Pandora mesmo? É Pandora, eu estou comprando o produto certo? Sim, é Pandora, é verdade, a gente está vendendo multimarca, isso a gente garante que esse produto está vindo da marca Pandora. A gente tem também uma bandeja de apoio, que é a bandeja de atendimento, que é o nosso formato mais forte, é onde a gente atende, mostrando essa bandeja Pandora, com as combinações dos braceletes, dos charms, os colares com os charms também. O cliente consegue olhar, se inspirar e entender como vai ficar isso nele. A gente prova esse produto no cliente, né? Depois a gente também tem, além dos bandejas, a gente tem sempre esse investimento medium. Ele vai crescendo, ou seja, o pequeno vai ter uma bandeja, um móvel, o display. E também é importante, depois eu vou mostrar umas implementações que a gente já tem, quando vocês colocam o display na vitrine, a gente coloca uma moldura por fora, rosa, que isso na vitrine caracteriza muito e dá um destaque para a marca Pandora dentro da vitrine, fora da vitrine de vocês. O medium, ele cresce um pouco, e o large, ele vira como se fosse quase um mini quiosque dentro da loja de vocês. Isso vai de acordo com o potencial que vocês têm, como vocês estão fazendo, o tamanho da loja, tudo isso também é analisado. Eu quis trazer aqui um pouquinho, isso que eu estou falando em desenho, acho que quando vocês veem ele em fotos reais, fica mais fácil de entender. Esse é o display que eu comentei, que ele é pequeno e médio, então vocês podem usar eles juntos ou separados, a depender do tamanho da sua loja e do seu espaço. A nossa bandeja padrão, que é importante lembrar, essa bandeja de atendimento é a mesma das nossas lojas. Tudo é igual, ou seja, a experiência que o cliente vai ter na loja de vocês, a gente quer que, depende do atendimento de vocês, do time de vocês, mas que da parte da Pandora vocês vão estar trazendo a mesma experiência que eu trago dentro das nossas lojas e dos nossos quiosques. O móvel de exposição, aqui tem essa moldura que eu comentei com vocês, uma moldura em rosa, que dá um destaque bem grande para o produto, e ali já é uma implementação de um cliente que a gente tem. Então tem a vitrine, a moldura, o display e as caixinhas Pandora dos produtos, que as clientes adoram sair com elas pelo shopping, isso a gente já sabe. Eu estou trazendo aqui algumas implementações para vocês visualizarem vários clientes que a gente abriu no nosso soft launch o ano passado, como fica na joalheria deles, né? Então aqui ele está na zona vitrine pequena, e vocês veem que tem vários perfis de loja, vários tamanhos de vitrine. A gente fez norte, sul, leste, oeste. A gente quis testar justamente perfis e regiões diferentes. Foram alguns clientes que começaram muito parceiro conosco, fizemos aí um trabalho a 6 mãos, e muito interessante, a gente conseguiu evoluir, e vão chegando aí, para vocês terem uma noção. Aqui também, no sul, aqui é nordeste.
aqui é Centro-Oeste, ali é Brasília, se eu não me engano, Brasília, João Pessoa. É legal vocês visualizarem. Opa. E é isso, quis trazer um pouquinho desse nosso projeto, né, Dani? Acho importante a gente trazer. A gente trouxe aí um pouco de feeling, de experiência, informação de experiência do consumidor, e aí um pouco como a gente consegue trazer essa experiência para vocês também. E vamos chamar para o brinde? A gente queria convidar vocês para brindar com a gente aqui atrás esse momento tão especial que é a nossa primeira participação aqui na Feninger, e depois convidá-los a passar no nosso stand. A gente está ali na Rua Coral e logo mais a nossa embaixadora Adriane Galisteu vai estar aqui com a gente para um momento para vocês conhecê-la, tirar foto, pegar um autógrafo para quem for fã. Então a gente convida vocês para esses 2 momentos especiais. Um brinde aqui com a gente e depois vão conhecer o nosso stand, está super bonito, e a Galisteu vai estar lá para poder tirar uma foto com vocês. É isso, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está super à disposição. Obrigada.